Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. E hoje temos duas notícias importantes para você saber. Não estou falando que são boas ou são ruins, mas tem uma ruim e tem uma boa. Você quer qual primeiro? Eu já falei Duques e Duquesas Tricolores, então bora. A primeira então eu já vou falar ruim, tudo bem? Então vamos lá. Eu tinha feito um vídeo há pouco tempo atrás sobre John Arias saindo do Fluminense. Eu vou até deixar o izinho aqui para vocês. E o que ele diz ali? Ele diz mais ou menos que o Fluminense precisava pagar parte do salário e agora ele tem que pagar. E ele pagou parte do salário, não, parte da venda, que era 50%, e ele pagou. Então, certo, estava lá, o Fluminense tinha 50% e o time do Patriotas tinha outros 50%. O que foi colocado? Foi colocado que o Fluminense tinha que comprar 50%, senão ele ia voltar lá para o time dos Patriotas. Ele foi lá e adquiriu os outros 50% e agora está com 100%. Tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Porém, qual é a notícia atual? A notícia atual é que o Sport estaria sondando... Novamente, vamos falar aqui. Primeiramente, há um burburinho sobre o jogador aí para tal time. Depois vira uma sondagem. Após isso, se a sondagem realmente se confirmar, vira uma negociação. Aí é nesse momento que a gente tem que se preocupar. Eu já falei também sobre o Matheus Martins. Que eu falei que a gente deveria se preocupar e realmente o Matheus Martins vai ser vendido. O John Arias ainda está no nível de sondagem. Eu vou deixar um izinho aqui para falar sobre isso. Tudo bem? O John Arias, ele realmente vem jogando uma bola maravilhosa. E não é à toa que esse time, que eu ainda não falei ainda, quer muito esse jogador. E qual é o time que quer? O time lá de Portugal, o Sporting. O Sporting realmente está precisando de ponta, né? Só pode ser. E viu no jogador do Fluminense, o John Arias, uma excelente contratação. Eu tenho razões de que o Fluminense não deve vender o John Arias. Eu vou te explicar. O Fluminense só vai vender o Matheus Martins porque ele precisa de fluxo de caixa, de venda. Isso daí quem informa foi o próprio Victor Canedo, que também é colunista do Fluminense. Entre também o próprio Victor Lessa, também colunista do Fluminense e também da Rádio Globo. Ou seja, se já está vendendo um, não vai vender o outro. E aí eu te pergunto, quem dos dois você iria vender? É muito fácil falar sobre gestão de futebol, mas não reconhecer que a gente precisa de vender o jogador para pagar as dívidas. Então, ao invés de você vender o John Arias, você vende o Matheus Martins. Você tem que vender um dos dois. Tudo bem? Beleza. A pergunta que é o seguinte. Se por acaso o John Arias tivesse vendido, eles têm um substituto? Eu acho que naquela posição ali, eu não estou muito preocupado. Impressionantemente, eu não estou preocupado. Porque nós temos Michel Araújo, que realmente joga uma bola que realmente é mais ou menos. Eu não estou preocupado. Aquele lado ali, o lado da ponta direita, é o lado que mais tem jogador para atuar ali. O próprio Alan pode atuar ali. Eu sei que o Alan atuaria mais na ponta esquerda, mas não haja uma derrota em perder o John Arias. Então, o que eu falaria para vocês? Calma, gente. Nós não vamos perder o John Arias. Não tem nenhum motivo para a gente colocar ali. Antes de comentar sobre a segunda notícia, que é muito importante também, que aí já é notícia boa, faz uma coisa para mim. Dê o triplo C. Duas coisas. Dê o triplo C, comente, curte e compartilhe. Isso vai dar relevância no meu canal. Eu estou precisando de relevância no meu canal. Estou precisando que o YouTube fale assim, ó, eu vou colocar esse cara aqui para bombar, hein. Eu não gosto de colocar somente coisinha boa, não.
Eu gosto de colocar coisas ruins. Também para que a pessoa já entenda o que está sendo a realidade. Eu não me importo de fazer vídeo que não vai pegar nenhum like. Eu me importo já antes em transmitir a informação para vocês. E a outra é se inscreve no canal. Isso daí vai me dar justamente o tamanho do meu canal. Hoje temos muitos inscritos. Eu nunca pensei que eu chegaria a mais do que 30 inscritos. Cheguei a mais do que 30 inscritos. Então vem para mais esse vídeo e outros vídeos no canal. E caso você não realize nenhum dos dois, o Fluminense vai cair para a Série C. Quer que o Fluminense caia para a Série C ou quer que o Fluminense jogue o G6 daqui a pouco, que vai virar G6, que agora ainda é G5, por conta da final da Libertadores? É você que sabe, então vem pro vídeo. Depois surgiu justamente o papo que a TNT Esporte Brasil produziu. Eu não vou passar aqui no ar porque talvez eu possa pegar algum gancho ali. Mas aí ele fala: Haaland concede entrevista e afirma que conhece apenas 4 times do futebol brasileiro. Eu vou ver justamente aqui com vocês uma parte da entrevista. Eu não vou colocar áudio. E aí eu só vou colocar aqui justamente do que ele conhece para a gente ficar legal e entender mais sobre isso. São Paulo. Why? I don't know. Corinthians. Yeah. Yeah. And also Fluminense. Yes. Yeah. Fluminense. I know. It's I hard know to a couple pronounce teams. in Portuguese. Yeah, but I'm not you so know good. Então você vê que o Haaland, ele conhece apenas 4 times, e os 4 times são Santos, São Paulo, Corinthians, que estão na parte do estado de São Paulo, e apenas um do Rio de Janeiro, o Fluminense. Muito isso porque ele comenta que ele é de Salzburg. E sabe que jogou em Salzburg? Alan. Então, realmente, o Haaland, ele sempre gosta de conhecer o clube e os jogadores que estão em volta dele. É uma coisa interessante sobre Haaland. Porque ele não é apenas o jogador por ser jogador. Ele gosta de ser jogador e entender o que está ali ao redor. Ele fala que ele comenta que ele jogou no Salzburg. O Salzburg, o único jogador que realmente poderia ter falado sobre o Fluminense era o Alan. Olha só como que eu sempre comento para vocês a importância do jogador sair do futebol brasileiro, mas manter o nome do Fluminense lá fora. E por que é tão importante o Haaland ter falado a palavra Fluminense? Por quê? É tão importante ele falar essa palavra para nós torcedores? Simples. Porque o Haaland, ele é o maior centroavante de todos os tempos. O maior centroavante de todos os tempos. É um cara que com apenas 22 jogos vem metendo o gol que é muito parecido com os números de Pelé, impressionantemente de Pelé. Tá metendo muito gol lá na Premier League, meteu muito gol quando era do Borussia Dortmund. Ou seja, nós ter um jogador que realmente é um dos top 10 melhores jogadores do mundo hoje, falando sobre o Fluminense, ajuda muito no clube. O clube, ele não é apenas algo brasileiro. Quando você pensa em futebol, o clube não pode simplesmente estabelecer: eu sou brasileiro, eu tenho que fazer minha história no Brasil, eu tenho que esquecer do exterior. Não. Você fazer história no exterior vai mostrar o quão importante você é. E com isso vai trazer mais investidor. Só por essa fala aí já ajuda muito o Fluminense. Compreende? Então é muito bom ter o Haaland ali falando sobre o Fluminense. Não é à toa, ele não consegue falar direito, porque realmente é difícil falar Fluminense. É uma palavra muito grande. Tanto que você vê, Corinthians é uma coisa que vem muito da Bíblia, então é fácil falar. Santos é rápido. São Paulo são 2 palavras, mas são 2 palavras rápidas. Fluminense é lento, é grande, o nome do time é muito grande. E é muito realmente difícil. Até mesmo para mim é difícil falar. Então para ele não vai ser? Pô,
Eu agradeço muito a Haaland por ter comentado sobre o Fluminense e eu repudio completamente a possível venda de João Ares. Tudo bem? Acho que eu falei bastante, mas fazer o quê? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Dê o triplo C, comente, curte, compartilhe. E também se queira se inscrever no canal. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.